Oi, aí, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais um movimento literário, uma parte específica do modernismo brasileiro, tá ok? O modernismo brasileiro, então, como todo mundo conhece, tá? Ele é dividido em três partes. A primeira parte vai de 1922 a 1930. A gente chama de fase heróica, tá? A fase heróica é aquela fase marcada pelo anti-academicismo, a postura radical de negação das poéticas do passado, a revisão crítica do passado, a construção de uma ligação com as vanguardas europeias, o cubismo, o fauvismo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo e o futurismo. E, ao mesmo tempo, uma busca da brasilidade, que começa ali num projeto do Oswald Andrade, a Poesia para o Brasil, o Manifesto para o Brasil. Então, o anti-academicismo, ligar o Brasil às vanguardas, e a busca da brasilidade, um nacionalismo crítico, constrói a primeira fase. Quem que se destaca na primeira fase? Oswald Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, essa santíssima trindade, tá? A segunda fase é aquela que corresponde à Era Vargas, é uma fase muito política, muito social no mundo, tá? Porque ao mesmo tempo que no Brasil a gente vive a política do Vargas, do populismo ao Estado Novo, lá fora a gente vive as radicalizações de direita e esquerda que levam à Segunda Guerra Mundial, e é um período que marca-se principalmente pela Segunda Guerra Mundial. Então, é uma literatura mais política, mais social, os escritores ficam mais, eu diria, menos radicais, menos experimentalistas e se lançam a quase um retorno ao realismo naturalismo numa proposta de ter uma linguagem modernista, mas com a denúncia de uma realidade. Então você vai ter uma prosa marcada pelo ciclo regionalista do Nordeste, Zé Américo de Almeida Bagaceira, Raquel de Queiroz o 15, Jorge Amaro Capitães da Areia, Zé Américo de Almeida Menino de Engenho e Fogo Morto e Graciano Ramos, o maravilhoso São Bernardo e o mais maravilhoso ainda Vidas Secas. Sem falar do sul do Brasil, que a gente vai ter o Érico Veríssimo ali com seu romance urbano psicológico, Clarissa, seu romance histórico, O Tempo e o Vento, e seus romances políticos, como Sete Antares, e outros escritores incríveis que aparecem nesse momento. É um momento marcado por dois tipos de romance, o romance regionalista e o romance urbano psicológico, tá? Então, esse é um momento muito legal da literatura e que acompanha esse momento da prosa uma poesia maravilhosa, surrealista, Murilo Mendes, espiritualista, Jorge de Lima, desencadeada, eu falo assim, desencanada de tudo, marcada pela passagem do tempo, quase uma pessoa que não pertence à época dela, assim, Cecília Meirelles, maravilhosa, é o Vinícius de Moraes, que começa ali de maneira clássica, com seus sonetos, para ficar um cara social e termina lá na bossa nova e tudo mais, tá? E o Drummond, com as suas fases gauche, social, a fase existencialista, que tem muito a ver com essa terceira fase, e a sua fase memorialista, tá? Então, essa poesia incrível e essa prosa incrível marcam a segunda fase modernista. O que é a terceira geração modernista? Tá? Esse é um conceito que é muito discutido entre os vestibulares. Tá? A gente costuma falar de terceiro tempo modernista porque todo mundo aqui acaba sendo um prolongamento ou uma reação aos dois primeiros modernismos. Tá? Então, para alguns livros e alguns teóricos, você já teria um pós-modernismo. Inclusive, nos livros de história da arte, a gente costuma chamar de arte contemporânea ou pós-moderna, tudo que vem pós-Segunda Guerra Mundial. Então, não se assuste, tá? Se alguém falar, o pós-moderno, começa aqui. O que a gente poderia chamar de terceira fase modernista é um neomodernismo ou um pós-modernismo, vamos dizer assim, tudo bem? E essa terceira fase ela é marcada pela tensão do final da Segunda Guerra Mundial, pelo início da Guerra Fria, pela terceira grande revolução industrial, a explosão da bomba atômica, sabe? Então o homem ele está meio preocupado com o destino do homem. Então existe uma perspectiva introspectiva, há um mergulho dentro de si. O homem está ruminando tudo que aconteceu, aquela violência, aquela barbárie, a Guerra Fria que está nascendo. Então a literatura ela se volta muito mais para dentro do que para fora. Se você volta na segunda fase, o que você tem? Vidas Secas, o retrato lá da miséria. O que você tem? O São Bernardo, o retrato da construção de uma fazenda. O 15, o retrato de outra seca. Menino de Engenho, o retrato da cana-de-açúcar. Aqui não, você vai ver muitos escritores, mesmo quando eles são regionalistas, mesmo quando eles são urbanos, você vê que ele mergulha muito naquele sentimento de tentar entender o indivíduo e fazer com que o indivíduo, num mergulho em si, tente entender sua lógica no mundo, ou tente entender o mundo, se é que tem lógica, o mundo, tá? Então, muito de todo mundo que escreveu nessa fase aqui está influenciado por um clima do existencialismo, que vem lá da filosofia do Sartre. O homem é livre, e essa talvez a maior condição maldita do homem, tá? E essa busca por um caminho próprio, essa introspecção, esse intimismo, realiza uma experiência literária maravilhosa na busca do significado humano. Então nós temos aqui uma fase marcada pelo existencialismo, marcada pelo experimentalismo, porque aí vem talvez o maior barato dessa fase,
que é o tipo de escritor que não quer mais usar uma linguagem pronta para retratar o mundo pronto. Ele quer reencontrar um caminho do mundo, então ele precisa reconstruir esse mundo. Então ele tem que reconstruir a linguagem e através da palavra, do poder da palavra, do poder da linguagem, se vê um mundo novo. Então a palavra cria a realidade. Então é uma época de muito experimentalismo, de muita invenção de palavra, de muita busca de uma nova gramática, de uma nova estética que marca essa geração experimentalista, ou também chamada geração instrumentalista, porque as suas experiências é para mostrar o poder da palavra, para mostrar o poder que a palavra tem enquanto construtora da realidade. Então a palavra é um instrumento do caminho de um entendimento do novo mundo, tá? Então essa geração instrumentalista, experimentalista, universalista, porque o homem ele vai meio que abandonar a ideia só de entender o homem da região ou de um espaço geográfico. Ele quer entender, mesmo que naquele espaço geográfico, as considerações que faz aquele ser humano ser um ser humano no sentido universal da coisa. Então você vai ter muito universalismo como marca dessa época, tá? Então a terceira fase modernista, a geração de 45, porque ela começa após a Segunda Guerra Mundial, vamos entender isso, tá? Existencialista, universalista e experimentalista, terá como principais representantes do Brasil Guimarães Rosa e Clarice Lispector. O Guimarães, por exemplo, é um escritor mineiro que usa Minas Gerais como centro da sua literatura. Tudo nele passa por Minas, é muito legal, mas ele faz Minas se tornar um reflexo daquilo que você pode encontrar em qualquer lugar do mundo. Então uma das marcas do Guimarães Rosa é o regionalismo universalista, que muita gente vai adotar. Esse é o novo caminho do regionalismo. Como de repente num espaço, num sítio, lá numa vilazinha, lá onde nem chega lá, vamos dizer assim, o Google Mapa, vamos dizer assim, você pode ter a complexidade e a dimensão de um ser humano que se forma com as suas crises do certo e do errado, do bem e do mal, do belo e do feio. Então, de uma certa maneira, de Deus ou do diabo, tá? Então, o Guimarães Rosa, ele amplifica o regionalismo para um campo universalista. E outra marca maravilhosa do Guimarães Rosa, assim, que forma a literatura dele, assim, como uma das melhores, é o seu poder de invenção da linguagem. Então ele é um dos maiores neologistas da língua brasileira, da língua portuguesa, tá? E que traduz de uma certa maneira nessa inovação, nessa invenção, nessa reinvenção da linguagem, a tentativa de transpor os limites da realidade e ir atrás de alguma essência, de alguma coisa maior que faça o ser humano entender a sua lógica no mundo. Então, marcas do Guimarães: o regionalismo universalista, a reinvenção da linguagem, a sua prosa poética maravilhosa, o seu misticismo que beira o surrealismo em alguns casos. O Guimarães ele transita pelo realismo mágico, que vai ser uma marca dessa literatura desse momento no Brasil e no mundo, que é muito legal, tá? E se destaca com obras como Sagarana, sua obra pioneira, Primeiras Histórias, Terceiras Histórias, Essas Histórias, o maravilhoso Manuel Zamiguilin e o Descomunal. É claro que aí é uma coisa muito particular, mas o Descomunal, Grande Sertão Veredas, é a história do Riobaldo, o seu papo com o diabo e o seu amor por Diadorim, tá? Aquele livro fáustico maravilhoso. Então Guimarães é uma das referências desse momento. Outra referência, não menor, não menos importante, até pelo contrário, tá? Trazendo para o Brasil uma pegada feminista talvez nunca vista na literatura nossa, né? A Clarice Lispector, que vem lá da Ucrânia, bem pequenininha, da vila de Tchetchenilk, tá? Vem morar no Recife, passa a infância e adolescência, depois muda para o Rio, casa, tem algumas viagens pelo mundo até residir no Rio até a hora da sua morte. Nessa Clarice Lispector maravilhosa, uma leitura descomunal de grandes obras universais, ela é o grande mergulho que faltava. Ela é o mergulho introspectivo, vamos entender isso, no ser humano, mas principalmente é o mergulho introspectivo na mulher. Tá? A literatura da Clarice, ela resplandece, né? Ela cria uma condição da gente ter um entendimento do universo feminino como a gente nunca tinha tido na literatura nossa. Sombras, ali no bom sentido, da Simone de Beauvoir e de outras grandes escritoras que estão criando na metade do século XX essa nova perspectiva. E a Clarice traz essa perspectiva, essa voz que vai questionar o lugar da mulher no mundo e vai questionar a construção dessa mulher no novo mundo, que é muito legal, tá? Começa ali com o seu Perto do Coração Selvagem, depois passa para o maravilhoso Laço de Família, Felicidade Clandestina, até chegar na sua obra-prima, Paixão Segundo GH, finalizando ali com A Hora da Estrela, a história da Macabeia maravilhosa. Então a Clarice é uma escritora que trabalha muito com a introspecção, com a análise intimista do ser humano, com o fluxo de consciência. O narrador dela normalmente não quer que você reflita o que a pessoa está pensando, ele quer que você sinta junto com o sentimento da pessoa. Então é um negócio além da racionalidade, é uma
uma busca introspectiva de você ter a percepção no exato momento que a pessoa está tendo a crise. E esse mergulho faz a literatura se tornar densa, profunda, difícil, mas maravilhosa. E a Clarice adora usar, todo mundo usa muito isso, mas a Clarice ficou bem definido. Toda a história dela é bem assim, alguém numa rotina, de repente sofrendo uma ruptura da rotina e tendo um impacto tão grande que acontece uma revelação que torna a vida daquela pessoa maior naquele momento, que faz ela enxergar a grande vida. Ela chega perto do coração selvagem, que é o que a gente chama de epifania. Tá? Então é uma marca da literatura Clarice essa epifania. Então, Clarice e Guimarães são os dois mais importantes. Mas eu coloquei uma lista aqui de gente que é muito boa também. Raramente aparece em apostila, raramente aparece em livro didático, assim, de manual de vestibular. Raramente são cobrados em vestibular, então a gente estuda menos, tá? Mas são escritores fabulosos. Então, José Cândido de Carvalho, se você já ouviu falar de um livro maravilhoso chamado Coronel Lobisomem, tem essa referência, tá? Osman Lins, se você já ouviu falar assim de um livro chamado Fiel e a Pedra, tem essa referência. Mário Palmério, o Chapadão do Bugre, tá? Perdão, o Chapadão do Bugre, tô gaguejando aqui para falar o nome desse livro maravilhoso, que é nessa linha do Guimarães, do regionalismo universalista, tá? Aí eu gosto muito do Dalton Trevisan. Dalton Trevisan é uma espécie de precursor do que a gente chama de realismo brutalista da literatura. O espaço urbano com a sua violência e uma linguagem que é mais violenta do que a própria violência narrada. O Dalton Trevisan é o início ali do grande Rubem Fonseca, do grande Paulo Lins, do Cidade de Deus, por exemplo, assim, tá? O que é recomendado Dalton Trevisan, esse escritor curitibano maravilhoso, que traz o modernismo do Paraná? É o livro Vampiro de Curitiba. É uma daquelas obras assim que você tem que ler um dia na sua vida para você entender, não só enquanto curitibano ou enquanto paranaense, mas enquanto a criação de uma literatura que escandaliza você pelo nível da linguagem apresentada. Isso é muito legal, tá? Outro escritor que eu gosto muito é o Altran Dourado. É um cara assim introspectivo, é quase uma Clarice Lispector do mundo masculino, e tão introspectivo, intimista, de como ele consegue ir na alma humana, tá? Recomendo um livro dele chamado O Risco do Bordado. E terminando dessa linha que eu falo, não menos qualificada, mas menos explorada, JJ Veiga, uma coisa meio JJ Tolkien, tá? É uma linha muito dessa escolha mesmo, brincadeira literária, e que ele, na linha do Tolkien, também vai para o realismo mágico. Ele vai para aquele realismo mágico ali de caras como Gabriel Garcia Marques, José Saramago, tá? Um dos grandes escritores de realismo mágico no Brasil. Eu recomendo um livro, Os Cavalinhos de Platiplanto, que é uma delícia de livro que você tem que ler, principalmente se você gosta de realismo mágico. Talvez o maior escritor de realismo mágico da literatura brasileira, tá ok? Então, essa aqui forma uma parte da prosa e dos conceitos da terceira geração. Outra parte agora que é fundamental a gente entender e vai começar a tocar direto num dos escritores mais importantes do Brasil, que é o João Cabral do Melo Neto, é a parte da poesia da geração de 45. Outro momento muito especial que a gente constrói nessa terceira fase é a poesia da terceira fase, tá? E essa poesia da terceira fase ela é marcada pelos mesmos princípios de toda uma geração, só que ligado à literatura de linguagem poética, ao verso, à rima, à estrofe e tudo mais. E aí que acontece uma coisa curiosa. Vai haver uma reunião, vai haver um grupo de poetas que se reúne aqui e eles lançam o que seria uma nova antologia da poesia brasileira, propondo uma nova poética para o Brasil a partir daí, em que eles começam a questionar a poesia da primeira fase e da segunda fase modernista, principalmente da primeira fase. Tá? Então aquelas experiências radicais do Oswald Andrade, do Mário de Andrade e do início do Manuel Bandeira e do próprio Drummond são muito questionados nesse momento. Muita gente não gosta da ideia do verso livre, não gosta da linguagem coloquial, não gosta dessa ideia do cotidiano. Claro que, pensa bem, a gente está vivendo um momento político diferente, está vivendo um pós-guerra mundial, está vivendo assim uma guerra fria, está vivendo assim uma reconstrução do mundo. Então me parece que a linguagem ela tem que ser mais culta, mais erudita para que seja entendido esse momento no mundo. Então olhar para aquele início poético vai ser assim meio que olhar para alguém que eles acreditam que não fazia poesia corretamente, como se fosse quem escreve verso livre é porque não sabe fazer verso corretamente. Então nesse momento os poetas se dedicam a uma entrega à forma perfeita, se entregam a uma ideia de qual é o papel do poeta no mundo, tá? É entender o poder da linguagem. Então muito poema nesse momento é metalinguístico, é muito construtivista, é muito geometrizante que a gente chama assim, tá?
faz parte de um tipo de pensamento de escritores que estão buscando aquilo que alguns convencionam chamar de neoparnasianismo. E vamos lembrar que o parnasianismo é um movimento atacado pelos modernistas na primeira fase. O anti-academicismo é o anti-parnasianismo, o purismo da linguagem. E agora não, eles querem o purismo da linguagem, a erudição da linguagem, a linguagem erudita, a linguagem culta, para refletir esse mundo. Então, somado às preocupações do mundo, mais um resgate da busca de uma forma elevada, erudita, de uma poesia que está sendo discutida agora enquanto valor poético, buscando uma nova maneira de ver a poesia, né? Tentando encontrar na poesia o valor em si, o valor que ela deveria ter, assim como estado de transformação da humanidade, vamos dizer assim, tá? Então você cria um resgate do cultura-forma, da busca de formas eruditas, de uma linguagem elevada, somada às tensões do momento, a introspecção, qual é o papel do poeta nesse mundo contemporâneo, tá? Então tudo isso gera pra gente, inclusive, uma poesia muito moral, muito social, com tendências pessimistas. Para quem conhece a carreira do Drummond, o Drummond vem de uma fase gauche, que é uma fase muito irônica, a uma fase social, que ali entra com os livros Sentimento do Mundo, José e Rosa do Povo, para uma tendência que beira ao niilismo na poesia dele, como o livro Lição de Coisas, ou o livro Claro Enigma, por exemplo, assim, tá? Uma poesia nominalista e pessimista. Então isso atacou todo mundo. O Drummond é uma grande referência, e há um grupo de poetas que criam um caminho através dessa referência, tá? Uma nova maneira de ver o mundo. Então esse pessimismo, niilismo, muita gente parte para o surrealismo nesse momento, tá? Um surrealismo social às vezes, ou apenas um surrealismo plástico. O próprio João Cabral de Melo Neto, no primeiro livro dele, A Pedra do Sono, ele transita por contatos com o surrealismo de um amigo dele, poeta, e de um pintor. O primeiro poeta é o Murilo Mendes, e o pintor Juan Miró, que ele foi camarada pelas viagens que ele fez de conhecer a pintura do Juan Miró. Então há uma tendência surrealista em alguns poetas. O Mário Quintana, por exemplo, que é um poeta que já começa ali nos anos 40, com a sua poesia, até no começo de caráter infantil, ele vai chegar num livro chamado Aprendiz de Feiticeiro, em que os poemas transitam por um surrealismo muito qualificado. Então é muito normal você ver essas tendências surrealistas na década de 40 para a década de 50, que influencia a geração de 45, tá? Eu fiz uma lista aqui para você dos principais poetas dessa geração, para que você entenda esse contexto, tá? A maioria, vou repetir, tal como alguns prosadores que eu coloquei, são poetas que não aparecem muito apostila, não são cobrados muito em vestibular, mas são poetas de qualidade e que fizeram parte dessa renovação poética pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Alguns, tá? Mauro Mota, Manuel Cavalcante, Paulo Mendes Campos, Darcy Damasceno, Alfonso de Guimarães Filho, uma referência ao nosso Alfonso de Guimarães, lá do simbolismo, tá? Jair Campos, Ledo Ivo, estou citando alguns poetas que ajudam a construir essa nova poesia. Dentro de uma antologia que eles lançaram, apareceram poemas de Manuel de Barros e João Cabral de Melo Neto. O Manuel de Barros é um dos maiores poetas do Brasil. Uma vez resolveram dar um prêmio para o Drummond. Drummond, você é o melhor poeta do Brasil de todos os tempos. Aí o Drummond falou, vocês estão dando esse prêmio para mim porque vocês não conhecem o Manuel de Barros. Repara a referência. Claro que o Drummond é humilde e ele mereceria o prêmio. Mas o Manuel de Barros é um cara maravilhoso. Ele tem aquela pegada do Manuel Bandeira, de uma poesia do cotidiano, com a invenção das palavras que o Guimarães Rosa cria para a literatura. Então ele é um cara do cotidiano e do neologismo. Ele cria uma recriação da ordem das palavras, uma recriação da linguagem, para você recriar o seu olhar, reeducar o seu olhar para o mundo, e o mundo cotidiano, o mundo da simplicidade, o mundo que ele fala de que a poesia é um inutensílio, tá entendendo? Assim, transforma esse menino do Mato Grosso num dos maiores poetas do mundo da segunda geração, até a poesia contemporânea, morreu recentemente, tá? É um dos caras mais explorados ultimamente nos vestibulares pela qualidade da linguagem. O Enem pergunta dele constantemente pelas suas invencionices, suas recriações literárias, suas recriações poéticas, suas recriações da linguagem, propondo uma nova maneira de educar o olhar, deseducando o olhar de um sistema racional, de um sistema, eu diria, cartesiano, de um sistema, assim, eu diria, iluminista, para que o olho fique livre e você veja um mundo muito maior nas coisas livres, nas coisas simples. Manuel de Barros, maravilhoso, tá? Um outro cara fabuloso dessa época é o João Cabral de Melo Neto,
né? O João Cabral, o engenheiro das palavras, o cara talvez mais racional da poesia, o precursor do concretismo, né? Ele é o primeiro cara a pensar seriamente que a linguagem deveria se encerrar em si, sem ter referência em volta, deveria ser concreta e tudo mais. Então é claro que tudo nele gera pra gente uma busca que vai dar o concretismo. Ele não é um inventor de concretismo, mas ele é um dos precursores de uma mentalidade que vai gerar o concretismo. E ele é muito famoso pela sua poesia social, Morte e Vida Severina, O Rio, O Cão Sem Plumas, e sua poesia metalinguística, sua poesia construtivista, sua poesia que busca o entendimento da poesia e do poeta diante do mundo, tá? Aí você encontra livros como Engenheiro, Educação pela Pedra, maravilhoso, melhor livro dele, tá? E Psicologia da Composição. Então, essa é uma marca daquele poeta que é considerado por muita gente o melhor de todos os tempos do Brasil, para muita gente superior até o Drummond, tá? São quesitos, são subjetividades, são críticos, cada um define o seu gosto e tudo mais, mas ao invés de ficar num pacote quem é melhor que quem, saiba, ele é com certeza um dos grandes poetas da literatura brasileira, e essa capacidade racional, antilírica, antirromântica de fazer poesia mudou os rumos da poesia brasileira do mundo contemporâneo. João Cabral de Melo Neto. E um outro menino maravilhoso, um cara do cotidiano, com muito surrealismo, Mário Quintana, o maior poeta do Sul, com certeza do Rio Grande do Sul, e que vai trazer pra gente uma coisa meio parecida com o Manuel Bandeira, meio parecida com o Manuel de Barros, só que com um clima sulista maravilhoso, sem que isso se torne barrista, tá? Um poeta nacional, eu diria um poeta universal, que faz uma das melhores poesias do Brasil. Mário Quintana é uma referência. Vem lá da segunda fase, passa para essa geração de 45, ele não faz parte da antologia, mas ele está inserido cronologicamente nesse momento, ok? Então, essa é uma superfície da poesia que forma a terceira geração modernista no Brasil, ok? Então, meus queridos, somado ao que você conhece da primeira fase modernista, da segunda fase modernista e dessa terceira fase, você tem uma construção muito legal do modernismo para realizar grandes provas nos vestibulares. Aquele abraço.